Oi, tudo bem? Bom, eu sou o Caio Ganeiro, sou psicólogo, sou sexólogo também, e eu tenho um Instagram, onde eu trabalho com homens, pessoas LGBTs de modo geral, mas principalmente homens gays, e aí eu recebi esse convite para estar aqui. Confesso que não esperava terminar a peça assim, me sentindo emocionado. Pensei, meu Deus. Mas é uma comédia. Não faço, né? Vocês não riram a peça toda, gente? Pelo amor de Deus. É uma comédia. Não, né? Só para vocês entenderem, eu trabalho no Rio escrevendo muita comédia. Fiz aqui em São Paulo várias. E aí uma atriz, eu liguei para uma atriz e falei, vamos fazer um espetáculo de poesia. Ela disse, não, você não quer escrever uma comédia para mim? Você é bom. Eu vou ficar rotulado. Se eu não fugir dessa porra, eu vou ficar rotulado. Pensei, eu vou escrever um troço que seja uma desgraça, que as pessoas chorem mais que na Corpo, mais que a lista de Schindler, tem que passar algo pior do que isso, para sair desse lugar. E aí eu comecei a desenvolver a pesquisa do texto e 98 mães. Depois que você escuta a história, depois da 7ª mãe, você pensa, vai ser pior do que eu imaginava. Então você começa a procurar. Funcionou, né? É isso. Mas vamos lá, fala o que você estava falando. Eu estava apresentando, terminei já. Você não achou nada da peça? É verdade. Eu confesso que fiquei chateado quando a gente fez a nossa live antes da entrevista da peça. Porque foi maravilhosa a nossa live. E aí você me mandou mensagem falando que você gravou, eu pensei, é você que tinha que ter gravado. Pois eu entendo dessas coisas. Eu tenho que aprender como é que grava antes, eu me errei tudo. Eu acho que... Eu fiquei pensando várias coisas assim na apresentação. Que a mais importante que eu pensei é que eu acho que como quem tinha que estar aqui não vem, né? E a gente falou disso um pouco na live, né? Como a gente pode trazer essas pessoas que precisam estar aqui para ouvir essas histórias, para se comover com esses lugares. Você terminou falando, né? Abraça seus filhos. Eu pensei, mas eu não tenho um filho ainda, vou abraçar quem? Então eu fiquei pensando muito, assim, como a gente pode sensibilizar essas pessoas, assim. Eu tenho muitos pacientes que são gays e lésbicas e tal, eu tenho uma clínica onde a gente basicamente só atende homens gays, mulheres gays, e fiquei pensando que eu queria convidar todas as mães dessas pessoas todas, porque cotidianamente a gente escuta esse sofrimento, né? Acho que nas nossas próprias histórias, né, acho que se a gente pegasse aqui as pessoas gays que a gente tem aqui entre a gente e perguntasse, todo mundo deve ter uma história para contar da mãe, do pai, e se não tiver uma história para contar, tem uma história para não contar, né, de uma história que não pode ser vivida, que não pode ser contada, que não pode ser realizada. E fico pensando quanto resgate a gente não conseguiria fazer se a gente trouxesse, né, essas pessoas aqui. Então, eu saí do armário faz muitos anos já, né, fico pensando que maravilhoso que se eu pudesse ter tido uma peça como essa para trazer minha mãe lá há 15 anos atrás, quando a gente ficou sem se falar 2 anos, porque ela estava enlutada pelo filho que não jogava futebol desde os 3 anos, parece que ela só descobriu que era viado com 21. Então, eu acho que a gente precisa pensar, né, em quem está aqui, como a gente pode trazer essas pessoas, né, que precisam estar aqui, possivelmente. Falei para ele, vamos fazer uma campanha para trazer essas mães. Como é que a gente pode fazer? Porque, na verdade, as mães precisam estar aqui. Quem quiser sair do armário, aproveita e traz a mãe para assistir. Mas só complementando o que eu falo, por exemplo, a minha mãe, eu por muito pouco não sou filho da Rogéria. Porque minha mãe é quase que ela conhece, trabalhou com minha mãe na televisão, casou 6 vezes, adora gay, aquela mulher que está rodeada de um dos maridos era gay, então assim, você nunca vai dizer que aquela mulher tem preconceito. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, que minha mãe foi a 14ª, eu entrevistei 13 mães, e não, peraí, eu sou gay, eu vou entrevistar minha mãe. E eu comecei a perceber preconceitos que ela teve a vida toda que eu não sabia, que eu não via, ou que eu não queria ver. Agora, no dia da apuração da eleição, que ficou aquela coisa... Bolsonaro, Lula, ela falou assim, Bolsonaro, viado, tem que perder. Aí eu falei, olha aí o preconceito. Se você está chamando uma pessoa que você não gosta de viado, para você viado é pejorativo. É porque para viado, quando as pessoas falam sarando, coitado das antras, sarando, quadrúpede, mas você chamou de viado. Quando você está num trânsito, te dá uma fechada, você fala viado, você quer ofender. Então para você viado é uma palavra ofensiva, que está no teu vocabulário, nas tuas cartas
de agressão à pessoa. Muita coisa da peça é biográfica, e eu sou alucinado, apaixonado por Cláudia Raia. Mas Cláudia Raia tem uma fala que eu sempre achei engraçado, e que depois que comecei a fazer a peça, eu falei, não, peraí, ela diz assim, eu sou uma mulher que deu certo. Eu falo, porque eu sou viado que deu errado, porque eu não tenho a tua genitália. Então as pessoas têm essa coisa, eu vou fazer uma festa aqui em casa, estou chamando o Márcio, mas ele nem parece que é viado. Tem um primo que nem parece, porque tem que parecer que é viado. Então a gente começa a descobrir falas preconceituosas em quem eu achava. Minha mãe foi ver o espetáculo, essa fala da bicha pobre sobe no fraz, vai trabalhar, vai conseguir emprego. E minha mãe trabalhava na Globo, ela era continuista. E ela dizia, a gente morava no Jardim Botânico, ela dizia, você não rebola porque você não é a Gretchen, você não desmunheca porque você não é a Carmen Miranda, eu sou uma pessoa pública, eu não quero passar vergonha. Eu ouvi esta frase. E aí minha mãe sentou na plateia para ver a Luciana e ela chorou muito, porque ela entendeu o quanto aquilo me magoou. Ela entendeu, eu estou com 50, a peça tinha 47, ela entendeu 47 anos depois, frases que ela me dizia, e de uma mulher que era um travesti, que é quase um travesti, minha mãe é quase a Rogéria, como eu falei. Tem uma coisa que eu acho muito legal, assim, de falar, eu sou muito elogiado pelo... Nossa, nem parece viado. Sempre que alguém me elogia, assim, e eu sei que aquela pessoa está me elogiando, eu sei. Eu falo para ela, é verdade. Porque se você soubesse o tanto de sofrimento, o tanto de xingamento, o tanto de humilhação que me fizeram não parecer viado, talvez você não comemoraria. A pessoa geralmente fica desconcertada, mas no fundo a nossa heteronormatividade, a gente parecer, né? Eu, por exemplo, não consigo sentar assim hoje em dia. Mas não é porque eu aprendi, eu naturalmente sempre sentei desse jeito. Eu fui treinado. E às vezes na base do olhar, às vezes na base do xingamento e muitas vezes na base da porrada, né? Então, na medida que a gente começa a entender, a gente primeiro como homens gays, depois a gente começa a fazer com que o outro entenda que a nossa heteronormatividade, o nosso não parecer viado, é um fruto de uma violência, né? Eu não sou mais masculino porque dei sorte. Eu sou mais masculino porque sofri. Porque apanhei mais, porque xinguei mais, porque fui mais xingado, porque estive numa escola onde eu sofri mais preconceito. E essas são as marcas que eu carrego no meu corpo. Marcas de masculinidade que são exatamente as marcas dos sofrimentos que eu vivi. Então, à medida que a gente vai compreendendo isso na gente e para o outro, a gente vai também desconstruindo lugares de preconceito, lugares de poder dizer, puxa, sério que você achou legal, mas isso aqui aprende a sentar assim porque um dia minha mãe me estancou. Aí a pessoa... E acho que é nesse lugar, né? Eu falava para a Rô no nosso discurso, a mãe que espanca um filho, ela tem um amor, que é um amor perverso. Ela não bate no filho porque ela odeia o filho. Ela bate no filho porque ela quer tirar do filho isso que ela aprendeu que é feio, que é errado, que é sujo, que é... À medida que essa mãe entende que esse amor tá perverso, talvez ela possa ter uma outra chance. E a gente tem que também tomar esse cuidado, porque a gente é reprodutor disso. Quando eu olho para um cara que é afeminado e eu penso, não, mas é muito afeminado, eu estou reproduzindo esse modelo de talvez se ele tivesse apanhado mais, ele ia parecer homem, né? Porque isso foi o que aconteceu comigo. Isso que acontece, dificilmente você vê um homem gay muito masculino que não é muito masculino por homofobia que ele sofreu. E aí, a partir desses discursos, a gente vai desconstruindo e podendo, então, levantar uma outra bandeira. Não é melhor ser masculino. A gente só sofreu mais. Alguém quer fazer pergunta para eles, gente? Pensa foi uma merda, não tem que saber nada. Você tem filhos? Não. Gay? Não, você tem filhos. Tenho 3 filhos. Nenhum é gay. Nenhum é gay. Eu tenho um sobrinho gay. Quem eu, inclusive, dediquei a estreia da peça lá no comecinho. Meu sobrinho gay. É uma construção sua mesmo, que não teve referência. Eu até tive de amigos, meu melhor amigo de infância era gay desde pequenininho, então nunca foi uma questão pra mim, porque ele era tão meu amigo, eu amava tanto ele. Eu acho que vem muito daí também, sabe? Nunca foi uma questão. Claro que depois você cresce e vai percebendo que é questão pra todo mundo, né? Não era pra você, mas é pra todo mundo. Mas, na verdade, o que me cativou pra fazer essa peça foi que quando eu li, eu falei, alguém tem que falar isso aí. Aí eu quero muito falar isso aí, eu quero essa peça pra mim, quero falar sobre isso. E aí fui falando, fui conhecendo mais, fui encontrando mais pessoas, fui conversando mais assuntos. No Rio, as drags abriam o nosso espetáculo. Então eu ficava no camarim com elas, conversando sobre as mais diversas coisas, sobre a mãe,
sobre a comida que fazia em casa, o bolo, né? E sobre as vidas delas. Então, assim, tudo ficou muito em mim. Eu virei uma mãe pela diversidade. Eu digo isso para as mães que são nossas parceiras, porque eu virei uma delas. Ah, claro. Ela deu depoimento. Uma das mães que deu depoimento hoje. Gratidão imensa, viu? Porque quando a gente é mãe Ah, e um filho de uma outra mãe sofre uma violência, se a gente não está sentindo na nossa pele aquela violência, que mãe é essa que nós somos? Porque mexeu com uma mãe, mexeu com todas as mães. Ser mãe é isso, né? essa é uma bandeira que a gente hasteia no Mães pela Diversidade. Tem que né? cuidar, vira tudo leoa, né? E uma coisa que eu sou do Mães pela Diversidade, sou também da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, né, aqui de São Paulo. Que são dois trabalhos muito diferentes, são duas propostas muito diferentes, mas nas reuniões que a gente faz mensalmente no Mães pela Diversidade, a gente sempre fala que a gente está cansado de pregar para convertido, sabe? E é o que eu sinto aqui no teatro, precisava furar a bolha. E me passou pela cabeça até, eu não sei qual é a faixa etária Acho que é 14. Vocês já pensaram em levar proposta para A escolas? gente já pensou tanta coisa. Eu A gente ia queria falar tanto isso. levar para tanto lugar. Não, é que eu acho que as escolas tinham que trazer, sabe, os alunos. Eu acho que essa Do peça ensino tinha que ir para médio. escolas de ensino médio, ainda é assim que chama? Sim. Ensino médio, Só né? contar uma coisa para você que aconteceu. Eu ia falar isso. Eu escrevi esse texto foi escrito em 18 horas, e aí eu participei do maior concurso, foi o último até, o maior concurso de dramaturgia que tem no país, que é o FUNART, que é um prêmio federal. Recebia, na época era 20 mil reais que eles davam, foi mais ou menos que a gente fez a primeira montagem, e fui para um teatro do governo, chamado Teatro do Sino, da FUNART. Quando a coisa começou a tomar um vulto, que começou a sair na imprensa, não tinha estreado ainda, a gente estreou dia 5 de junho, isso deve ter sido no finalzinho de maio. Me chamaram na secretaria e eu passei uma coisa que eu achava que era fantasia, que era folclore, quer dizer, sabia que era verdade, mas eu sentei na frente de um censor com uma cópia do texto e fomos frase a frase. Na hora do meu culto para a família brasileira, eu falava a palavra Bolsonaro, eu dizia que o presidente, o chefe de uma nação, armava as pessoas quando ele tinha que defender, e aí o censor ficava assim. Detalhe, o censor era gay. Então, assim, essa frase eu acho melhor, nós sempre na primeira pessoa do plural, vamos tirar essa frase, porque essa aqui não vai ser boa. Aí daqui a pouco puxou uma segunda, continuando no Bolsonaro, não falar o nome do Bolsonaro nem pensar. O cara que era responsável por tudo era não sei o que, Alvim. Aqui em São Paulo, Roberto Alvim. Vou chegar nele. Quando chegou na hora do meu culto para a família brasileira, a bicha na minha frente falou assim, não, isso aqui não pode. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, desisto, acabou a peça, eu não faço espetáculo e não vou embora, porque isso aqui eu não tiro. Então eu vou fazer de conta que eu não vi. Veio a estreia, sexta-feira o viado estava sentado na primeira fila. Aí ele pensou, tiraram tudo que eu mandei, porque eu tirei, eu, Santana, eu, Rosane, na época, outra produtora, falou, não vamos comprar briga, a gente precisa melhor cortar 3 frases e falar esse texto inteiro do que a gente não fazer isso. Sábado o viado estava de novo na primeira fila e domingo ele foi de novo, para constatar que não tinha. No domingo, quem foi assistir o espetáculo? Esse senhor Alvim, que eu não falo o nome dele. Sentou na plateia. Na hora do meu culto para a família brasileira, ele levanta, vai embora. Chega segunda-feira na Funarte mandando demitir quem tinha dado o prêmio para a gente, quem tinha subido a gente. Isso aconteceu conosco. Então, isso só para te exemplificar como foi difícil. Como eu sempre fui patrocinado na minha vida em todos os meus espetáculos. Uma empresa de cosméticos famosíssima me fala assim, você não quer mandar uma coisa de família, sobre família pra gente? A Mil me diz assim, eu não vou botar a mão, eu tenho esse e-mail, o diretor de marketing está me falando, não vou botar a mão nesse vespeiro, não vamos botar a mão nesse vespeiro. Porque a abordagem da peça, o cartaz da peça, era sobre a violência, era sobre os crimes, eu acho muito absurdo. É porque a história do Matheus, e a Rosane faz com tanto amor essa história do Matheus, que ela acaba sendo mais forte. Mas eu acho um absurdo uma mãe dar 7, 9, são 7 ou 9 facadas. Eu acho um absurdo um pai atirar na testa de uma criança de 8 anos. E tem muito mais histórias que nós cortamos no Eu livro. acredito que agora isso Tá melhor. deva melhorar. Acredito Você, como muito. psicólogo, acha que a tendência é melhorar ou não? Posso falar só uma coisa antes? Claro. Você falou, né, que essa parte ou que ela fala sobre o Matheus é mais... É porque quando a gente pensa numa facada,
tiro, é muito longe, né? Ah, que mãe é essa que faz uma facada no filho? Eu não achei que existisse. Então, é muito longe. Agora, quando a gente fala dessa mãe que tá ali, traz mais perto, né? Acho que se eu não sou mãe, mas eu imagino, eu poderia ser essa mãe que estava ali. E acho que o caminho é esse mesmo, assim, porque a gente está falando aqui eu fiz pesquisa sobre homossexualidade desde o ensino desde a faculdade. Já tanto tempo. E eu fiz Mackenzie, que é uma faculdade católica, presbiteriana, e eu tive problema em todas as minhas pesquisas, porque eu não recebi censura direta assim, mas aí era esse tema mesmo, essa palavra mesmo, essa. Mas eu lembro que na minha sala de aula, nós éramos em 9 meninos, dos 9 meninos, tipo, 8 eram viados, mas 2 eram assumidos só, eu era um deles. Por que eu estou trazendo isso? Você falou, vai melhorar? Eu acho que tem um lugar nosso que a gente precisa carregar essas bandeiras, porque nenhum filho hétero vai trazer a sua mãe aqui para ouvir falar sobre isso, talvez nem ecoe. Agora, enquanto eu sou um homem gay e eu estou escondido no armário, e eu estou namorando escondido, e eu estou escondido, não vou chamar minha mãe para vir aqui, porque eu ainda não me trago. Eu estou discreto fora do meio. Eu acho que o nosso trabalho é quando a gente está lá falando com os meninos gays agora, né? No Grindr, o cara fala, não, porque eu não sou assumido. Não, cara, peraí. A gente precisa começar esse trabalho na base, e a gente é a base. Né? Eu tenho uma mãe que tem um filho gay. Todo menino gay tem uma mãe que tem um filho gay. Se a gente não trabalhar a nossa homofobia internalizada, o nosso eu lembro, enfim, as histórias, né? Porque não tem jeito. Há muitos anos atrás eu andava de mão dada com meu namorado, e ele dizia assim, passou uma criança, vinha uma criança e ele soltou minha mão. Fiquei puto, o que é isso? Por que você soltou minha mão? Não, é uma criança. Enquanto eu, homem gay, né, soltar a mão do meu parceiro, porque tem uma criança, como que eu espero que a minha mãe, você falou que o nome é brasileira, eu vou poder dar a liberdade de falar. Cara, se eu que dou o cu, tenho vergonha de ser gay, minha mãe que não dá o cu vai comprar essa briga. Então eu acho que o processo começa na gente. Quando eu solto a mão do meu namorado porque tem uma criança. À medida que a gente, homens gays, mulheres lésbicas, a gente ocupe esse lugar, aí talvez, fiquei pensando aqui, adoraria trazer minha irmã pra cá. Que é uma pessoa bolsonarista, crente, mas para eu poder trazer minha irmã aqui, eu preciso poder dizer para ela, né? Ela sabe, mas que sou gay, que tenho o meu namorado, que ele é o meu parceiro, que... Aí você falou, estamos melhorando? Estamos saindo do armário mais cedo, estamos se assumindo, estamos melhorando. Mas eu acho que não dá pra gente esperar que ninguém compre a briga que é nossa. Não dá pra esperar que alguém levante a bandeira que é minha. Então, quando eu ando de mão dada com meu namorado, isso é ato político. Quando eu não tenho... Eu trabalho com psicólogos, vários, e na minha clínica, às vezes eles falam assim, não, eu sou assumido, mas não falo nas redes sociais. Então você não é assumido, cara. Se só quem sabe que você é viado é o cara que você transa, você não é assumido? Eu acho que esse é o papel. À medida que a gente vai ocupando esse lugar político, de poder dizer... E político não é para paulista levantar a bandeira, é também. Mas a política é no Natal de casa falar, olha, meu namorado vai participar do amigo secreto. O que você vai fazer política? Política a gente faz na urna, mas a gente faz principalmente dentro de casa. Mas tudo é político, né? É isso. Tudo é ato político. Ato político não é menos, mas é mais sobre o nosso cotidiano do que sobre uma vez a cada 4 anos. Né? Pensar nesse lugar. E aí sim pensar, como que eu trago minha mãe aqui? Que convite é esse? Talvez e como que eu falo pra minha mãe trazer uma amiga dela? Acho que é nesse lugar, acho que a gente está avançando. Mente falando que é uma comédia, uma comediante assimila da Tieta, tá fazendo Mas é muito fácil, você vai até pra rua. Pode ir. Acho que isso aí tem que falar que é uma comédia, a pessoa... Não, mas não precisa mentir, pode falar, mãe, é uma peça sobre mãe. Porque é uma peça sobre mãe. Você sabe que a maior... sobre mãe, cara. Adorei isso. A melhor história que a gente teve de modificar relações foi de uma mãe que trouxe outra mãe, que eu acho que não sabia, porque ela teve uma crise de choro tão absoluta, ela não falava com a filha há meses, porque a filha era lésbica, ela teve uma briga seríssima com a filha, e ela assistiu a peça, ela entrou em parafuso, chorava loucamente, mandou um vídeo para a filha pedindo desculpa. A filha mandou uma mensagem para mim dizendo: eu não sei do que fala a sua peça. Sei que eu ganhei minha mãe de volta. Fiquei pensando, né? Imagina que legal a gente fazer um dia só para mães. Quer dizer, o filho fala: mãe, olha, é um evento só para mulheres com mais de 40 anos. E aí bota os filhos 40 mais, uma peça sobre mulher para discutir. Eu queria só fazer um adendo, que eu acho que é importante a gente colocar nessa discussão.
Eu, como homem gay, tenho a oportunidade hoje de estar aqui com a minha mãe, 72 anos, né? E toda uma história que trouxe aqui, então começa lá numa adolescência nesse sentido de não me aceitar. A senhora abraçou seu filho? Oi? Abraçou seu filho na hora que ela falou? Eu abraço meu filho a toda Não, hora. mas porque aquele momento é o momento que mais nos emociona, porque toda vez que tem mãe na plateia, eu estou sempre lá atrás, na hora que ela fala abraça o filho é automático. As mães, aí teve uma senhora uma vez na plateia que falou assim, para 2 gays que estavam do lado, assim, eu não vim com meu filho, posso abraçar você? E é lindo isso. Mas eu acho importante trazer essa discussão em pauta, né? Assim, os tempos, eles estão melhorando? Não, eles não estão. Eu trabalho há 15 anos na área da saúde, eu sou enfermeiro, faz 15 anos. E enfermeiro dentro da unidade pública. E, infelizmente, a gente ainda tem uma subnotificação de violência terrível. Então, na verdade, assim, quando a gente diz que essa violência está diminuindo, ela não está diminuindo, ela está sendo subnotificada, principalmente nesses anos terríveis que nós tivemos, esses anos de censura, esses anos absurdos que nós tivemos, nós temos uma subnotificação onde a homofobia ela está sendo reduzida à agressão, principalmente quanto a homens gays. Então, para homens gays é agressão, não é uma pessoa que foi agredida na rua. Eu tive algumas experiências nesse sentido, eu já sofri agressão, eu já tive, enfim, eu já tive essas situações na minha vida pessoalmente e eu convivi com histórias muito absurdas e até muito recentemente. Então essa violência homofóbica ela continua. Os pais continuam batendo com seus filhos, crianças continuam chegando até as unidades vítimas desse tipo de abuso. Né? Então de repente a gente tem menos aí essa questão da notificação, mas ainda existe uma violência num grau que é assustador. Para mim, como homem gay que atende pessoas vítimas dessa violência no hospital, para mim é assustador, além desse. Tem uma coisa que é legal dizer. Não vou querer desanimar, mas a OAB trabalha em parceria com o Centro de Cidadania, com a Coordenação de Políticas Públicas, né, de políticas públicas para LGBTs e quando vocês falam melhorou, eu falo, bom, talvez, né, nas zonas, nos jardins, entendeu? Mas as coisas que já, questão de 20 dias, uma das mães me ligou que o marido dela estava mantendo o filho em cárcere privado. São assim, violações de direitos que vocês não fazem Mas ideia. acho que tem uma coisa que é legal pontuar, enfim, né, eu trabalho do outro lado, ouvindo as pessoas, os pacientes gays. E olha que coisa interessante, a gente não tem menos violência, não tem. Mas a gente tem uma coisa diferente hoje. Antigamente, um menino era chamado de viado. Bom, primeiro que o menino ia se esconder. Mas ele chegava em casa, ele ia olhar para o pai e para a mãe, ia ver um casal hétero, ele ia ligar a televisão, ele ia ver só hétero. Hoje em dia o menino liga o BBB, que é o maior programa de audiência e tal, tem lá 2, 3 homens gays. Aí ele vê o filme que foi pro Oscar, lá no Light. Tem um lugar que é melhor, que é a violência não vai diminuir, pelo menos não tão cedo. Quanto mais a gente fizer pressão pro lado de lá, mais força o lado de cá vai ter que fazer. Então, a gente, teoricamente, a gente vai ter que ver primeiro um aumento da violência antes dela diminuir. Porque ninguém vai entregar, o cara que é preconceito não vai entregar de mão beijada. Mas tem uma coisa diferente hoje em dia. Hoje em dia, vou falar de uma experiência pessoal, a primeira vez que eu vi um homem beijando na boca de outro homem, eu já beijava na boca. Ou seja, eu dei o meu primeiro beijo na boca sem nunca ter visto 2 homens se beijar. Hoje, um menino com 12 anos que percebe a sua homossexualidade, ele tem alguma referência. Ele coloca no YouTube gay, ele vai ter gente discutindo, gente. Nesse sentido, do ponto de vista do encontro com o igual, a gente tem uma melhora. Né? Então, gente, vamos falar, 20 anos atrás não tinha uma peça com uma bandeira LGBT, então a gente está saindo do lugar. Eu prefiro ver o copo mais cheio. Eu concordo que não tem menos violência. Mas agora a gente tem mais representatividade, mais espaço. Eu sou um homem gay, assumidamente gay, no Instagram gay, para pacientes gays. Eu nunca tive um psicólogo gay até hoje, na minha vida. Quer dizer, percebe? Então, a gente tem avanço. Não dá para dizer que é avanço total.